E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nasserala. Vamos lá, gente, tamo junto para mais um vídeo no canal, mais um vídeo na nossa série Redes para Concurso, né? A aula de hoje foi a mais votada lá no meu Instagram, que é sobre diferenças, né, ou comparações aí entre o modelo OSI e TCP/IP. Uma aula a mais, a gente já tem um aí sobre o modelo OSI, mas hoje a gente vai falar coisas novas aí sobre esses dois modelos de referência e o melhor, vamos ver com o que a gente aprendeu hoje, como é que faz para resolver aí umas questões de concurso. Separei mais 4 aí pra gente, tá? Então, antes da gente começar o vídeo aí, peço para você se inscrever no canal. Se ainda não deu um like, pô, dá um like aí, deixa um comentário que a gente vai estar trazendo vídeo para vocês sempre às terças, quintas e sábados às 18h30. Beleza, gente? Vamos lá, vamos conhecer a aula de hoje. Vamos lá, gente. Vamos conhecer o conceito de hoje, né? Esse que foi o mais votado lá no meu Instagram, né? Ontem eu deixei lá uma enquete, a galera quis que eu continuasse falando dos modelos de referência OSI e TCP/IP, né? Então bora falar mais desses caras aqui, né? Primeiro vamos relembrar o que é o modelo OSI e o que é o modelo TCP/IP. Eles são modelos que são utilizados no padronizamento, na padronização fica melhor, né? Padronizamento acho que nem existe, gente. Na padronização de redes, né? Então, como eu falei, o OSI é um modelo da ISO, né? ISO essa conhecida, né, pelos padrões de qualidade, tá? Essa mesma empresa aí. Então ela criou uma maneira para que tecnologias diferentes, né, fabricantes diferentes utilizando rede de computadores pudessem se comunicar. Ela dividiu esse modelo em 7 camadas, né, como a gente pode ver aqui. Né, a gente pode ver aqui nessa figura aqui, ó, tem a camada física, né, o nível físico, a qual operam os equipamentos conhecidos como hub, né, uns equipamentos bem antigos, utilizados em redes de cabeadas principalmente, né? Hoje em dia tem hub, a galera fala de hub USB, né? Mas os primeiros hubs eram para cabeamento, né? Para cabos Ethernet, né? Por que o hub é da camada física, né? Por que o switch é do nível de enlace? Por que o roteador é da camada de rede? Isso tem a ver com o tipo de dado que eles manipulam, né? Então o hub, por exemplo, ele é apenas um multiplicador de bits, né? Sinais de 0 e 1, né? Então, o que é o bit? O bit é a PDU do nível físico. Então, o nível físico, ele opera transmitindo, né, e recebendo, como você pode ver aqui do lado, agora aqui no modelo TCP/IP, né? Esse aqui é o TCP/IP, e esse aqui é o OSI, tá? Esse aqui é o OSI. Então, aqui a gente tem os dois modelos, né? Como é que acontece a comunicação. No nível físico, né, que é conhecido como camada de acesso à rede aqui, né? Na camada de acesso à rede, ele está escrito rede, mas não é bem camada de rede. Camada de link de dados ou camada de acesso à rede, né? A PDU dela, ou seja, a unidade de dados de protocolo dessas camadas são os bits, né? Então, os bits são, obviamente, 0 e 1, né? Então, a camada física se preocupa em maneiras de transmitir e receber bits. Se o hub apenas multiplica esses bits, o hub é um equipamento do nível físico, né? Por exemplo, outra camada aqui é a camada de enlace, né? Responsável essa por controlar erros que porventura venham a acontecer no meio físico e permitir que vários equipamentos compartilhem o mesmo local para difusão de informação, né? Então a mesma rede, por exemplo, o nível de enlace serve para isso, né? Enlace de dados. Por que o switch opera nessa camada? Porque o switch não manipula bits. O switch manipula quadros, né? Que já é a PDU do nível de enlace. Então, manipula quadros. Outro equipamento que está aqui são as pontes, né? Também são do nível de enlace. Manipulam quadros, né? Utilizadas para fazer segmentos de rede, né? Você usa uma ponte para isso, para meio que segmentar a sua rede, né? O switch é bem parecido com a ponte. O roteador está no nível de rede, camada de rede responsável por rotear, ou seja, traçar o caminho da origem até o destino, né? Por que o roteador está aí? Porque o roteador ele entende pacotes, né? Então, o roteador entende pacote. Se ele entende pacote, ele está no nível de rede. Então é assim que funciona, né? Então, aqui em cima a gente tem os segmentos, né, que a gente fala no nível de transporte, utilizado pelos protocolos, entre eles, né, TCP e UDP, que são os carros-chefes dessa camada,
protocolo de controle de transmissão e o protocolo de controle de datagrama, né, o UDP. Né? A camada de sessão, apresentação e aplicação, elas utilizam como PDU, né, essa unidade de dados comum das camadas, os dados, gente. Então aqui a gente chama tudo de dados. Aqui do lado a gente tem a outra pilha. Enquanto o OSI tem 7 camadas, o TCP/IP tem 4. Camada de acesso à rede é a camada 1, camada de internet é a camada 2, camada de transporte é a camada 3 e a camada de aplicação é a camada 4. Lembrando que a camada de aplicação da pilha TCP/IP equivale a essas 3 aqui, ó, né? A aplicação da TCP/IP equivale a sessão, apresentação e aplicação. O transporte equivale a transporte, a camada de internet equivale à camada de rede e a camada de acesso à rede equivale às duas primeiras da pilha OSI, né? Aqui ele está mostrando meio que as PDUs de cada um, né? Como a gente viu aqui atrás, né? Mais para o nível físico aqui a PDU é os bits. Na camada de internet, que é equivalente à camada de rede, são os pacotes. Na camada de transporte são os segmentos, esse TCP e o UDP. E na camada de aplicação são os dados, até porque nas 3 últimas camadas aqui, essa tem função de controlar o diálogo, essa tem função de escolher o código de caractere comum, né? Na verdade, a codificação comum, digamos assim, ou como criptografia, compactação, né? E essa daqui é o elo de ligação com as aplicações e os usuários, né? Então, os protocolos de maior nível de abstração funcionam na camada de aplicação. Então, a diferença entre elas não é só a quantidade de camadas, né? Algumas camadas equivalem a várias da pilha TCP/IP, da pilha OSI. Digamos que a gente costuma dizer que o modelo OSI é o modelo teórico e o TCP/IP é o modelo prático, já que o TCP/IP esse foi adotado pela internet e, consequentemente, por grande parte das redes, né? Acho que diria quase todas as redes modernas utilizam TCP/IP. Então aqui eu tenho essa analogia que eu falei para vocês, ó. Eu tenho a camada de acesso à rede, como eu disse lá atrás, né? Tá escrito rede, mas é melhor chamar camada de acesso à rede ou camada de link de dados. Ela equivale ao nível de enlace e o nível físico da pilha OSI, né? Que são as camadas 1 e 2. A camada de internet da pilha TCP/IP é conhecida como camada de rede, mesma função, tá? A função é a mesma, tá? Já a camada de acesso à rede, ela engloba as funções do nível físico e do nível de enlace. Transporte, única camada que tem mesma função e mesmo nome, né? Então, ela serve para estabelecer um meio de comunicação confiável, fio a fio, né? Comunicação fio a fio, né? É o papel da camada de transporte. E as camadas de sessão para controle de diálogo, apresentação para as transformações que são necessárias, seja codificação e tal. E a camada de aplicação, que é o elo de comunicação entre os aplicativos, todas são chamadas na pilha TCP/IP de camada de aplicação. Certo? Aqui eu tenho um breve resumo do que faz cada camada dessa, né? Então, olhando pela pilha OSI aqui, a gente está vendo isso. A gente tem, por exemplo, que a camada física se preocupa com a transmissão binária, bits, zeros e uns, né? Então, a preocupação do nível físico é esse. A camada de enlace controla o acesso ao meio, né? Então, compartilha o mesmo meio de difusão entre diversos equipamentos, além de corrigir erros que, porventura, venham a acontecer na transmissão, né? No nível físico. A camada de rede trabalha com endereçamento e melhor caminho, né? O que a gente chama popularmente de rota, né? Isso aqui é uma rota, a principal função da camada de rede é rota. Para isso ela tem que ter um protocolo que trabalhe com localização, que é o protocolo IP, né? Depois a gente vai falar onde que se encaixa cada protocolo nas camadas, né? A camada de transporte, conexões ponto a ponto, né? A camada de sessão cuida da comunicação entre hosts, o que eu chamei de controle de diálogo, né? Então gerencia os diálogos de comunicação. A camada de apresentação faz a representação dos dados, né, quando necessário. Isso inclui criptografia, compactação, né, codificação de caracteres, como ASCII2, EBCDIC, né. Esse tipo de coisa é definido pela camada de apresentação. E a camada de aplicação é o processo de rede para as aplicações, né. Então é o elo de ligação entre as aplicações e a rede de computadores, né? Começa por aí, começa pela aplicação. Então a aplicação tem o dado, que é convertido no formato de caractere pela camada de apresentação, caractere equivalente eu falo, né? A camada de sessão coloca na seção correta de transmissão, fazendo controle de diálogo. A camada de transporte escolhe um meio de transferência, confiável ou não, fim a fim. A camada de rede encontra o caminho. A camada de enlace consegue compartilhar o mesmo meio de difusão, fazendo acesso ao meio, e a camada física efetivamente transmite os dados. Isso aqui que eu estou mostrando é um processo de transmissão, né? O processo de recepção, os bits chegam aqui, são decodificados em quadros para a camada de enlace, que são decodificados em pacotes para a camada de rede, um processo esse chamado
desencapsulamento até que o dado chegue na aplicação aqui do outro lado. Como a gente pode ver aqui, ó, né? Então o host A está enviando para o host B a camada de aplicação sem os dados, que são convertidos em segmentos, que são convertidos em pacotes, que são convertidos em bits. Só o nível de acesso à rede, ou nível físico na pilha OSI, é que fala diretamente com o outro host, entendeu? Então se a comunicação estiver aqui na mesma rede, eles vão falar um com o outro. A partir daí, a camada, os bits são convertidos em pacotes, que são convertidos em segmentos, que finalmente são convertidos em dados pela camada de aplicação, tá? Então, com de posse desses conhecimentos, vamos para as nossas questõezinhas aqui para ver se a gente consegue matar elas. Primeira questão, de 2018 aí, na Fundação Carlos Chagas, TRT, sexta região, na lista judiciária, né? Em uma rede de computadores, diferentes tipos de elementos e dispositivos de interconexão são utilizados, certo? Cada um deles opera sob protocolos específicos das camadas hierárquicas dos modelos de referência OSI e da arquitetura TCP/IP, que a gente falou agora há pouco. Considerando o modelo OSI, a bridge, que é a ponte, né? A bridge, o hub e o roteador são mapeados correta e respectivamente nas seguintes camadas, né? Nas camadas abaixo. Então ele quer dizer em qual camada opera a bridge, que é a ponte, em qual camada opera o hub, e em qual camada opera o roteador. A bridge é equivalente ao switch, opera no nível de enlace. O hub, que já falou ali, é só um multiplicador de sinal, opera no nível físico. E o roteador opera na camada de rede, né? Então, enlace, física e rede, vamos ver aqui. É a letra A já, né? Então, não tem nem muito o que pensar aqui. Ok? Então, sabendo onde esses equipamentos operam, né? Esses quatro que eu falei costumam aparecer bastante, cara. Switch, né? No caso do hub, né? Para a camada física, switch ou ponte para o nível de enlace e roteador para o nível de rede. Tá aqui, ó. Letra A. A nossa segunda questão de hoje, né? O modelo TCP/IP refere-se a um conjunto de protocolos de comunicação que estão organizados como uma pilha de camadas ou níveis, tal como o modelo ISO, né, da OSI, né? O modelo OSI vem desse órgão, ISO-OSI. Duas camadas pertinentes aos protocolos do modelo TCP/IP são, né? Então acho que ele quer falar da equivalência. Isso aqui foi uma prova de 2018, lá da Câmara de Goiânia, né? A banca, acho que esse CS UFG, deve ser a Universidade Federal de Goiás, tá? Vamos ver aqui, ele está falando duas camadas pertinentes aos protocolos do modelo TCP/IP são camada de rede, camada de apresentação. Não existe camada de apresentação na pilha TCP/IP. Camada de apresentação ela é unida, né, tudo junto na camada de aplicação. Camada de transporte, camada de seção, até tem transporte, né, mas não tem, e aqui também não tem rede, né, é internet, então não tem nenhuma das duas. Camada de seção não tem, a de transporte tem na pilha TCP/IP. Camada de aplicação e camada de transporte, opa, duas camadas que são pertinentes, ou seja, que existem, né, na pilha TCP/IP. É a letra C, cara. Vamos ver aqui a outra, porque que não é. Camada de apresentação não existe, apesar da camada de aplicação existir. Então tá aqui, letra C, são camadas existentes, né? Ou seja, ele chama aqui camadas pertinentes aos protocolos do modelo TCP/IP, são as camadas de aplicação e transporte, letra C. Essa aqui de 2018, né, da banca Comperv, né? Não conheço essa banca. Cargo engenheiro, engenharia da computação. As topologias de rede de computadores possuem diversas camadas distintas que são compostas de forma diferente de acordo com o seu modelo específico. Vamos lá, beleza, uma introdução aí. A alternativa que apresenta uma equivalência correta entre as camadas dos modelos OSI e TCP/IP é, então ele está dizendo assim, qual a equivalência correta? Quais camadas do modelo OSI equivalem com as do TCP/IP? As camadas de aplicação, apresentação e seção do modelo OSI correspondem à camada de aplicação do modelo TCP/IP. Pô, já é a A, né, cara? Já é a A. As camadas de aplicação, apresentação e seção equivalem à camada de aplicação do modelo TCP/IP. Vamos ver porque que as outras não são. A camada de aplicação do modelo TCP/IP corresponde à camada de apresentação do modelo TCP/IP. Absurdo, né? Completamente errado. As camadas de apresentação e seção do modelo OSI correspondem à camada de acesso de rede, corresponde à camada de rede
do modelo TCP/IP, também errada, né? A camada de enlace do modelo OSI corresponde à camada de transporte do modelo TCP/IP, errado. Só pode ser a letra A mesmo, tá correta já a letra A aí de cara, né? Vamos à nossa última questãozinha de hoje. Então a gente tem aqui 2018, da UFPR, Universidade Federal do Paraná, essa foi a banca, né? Prova por Corém de lá. Em relação aos modelos OSI e TCP/IP, é correto afirmar. Vamos lá. A camada de interface de rede, que é o outro nome que eu falei para a camada de acesso à rede, do modelo TCP/IP, tem funções equivalentes à camada de seção do modelo OSI. Não, ela tem funções equivalentes às camadas física e enlace da pilha OSI. Então não pode ser a letra A. Letra B. As camadas de rede do modelo OSI e internet do TCP/IP são responsáveis pela formatação, conversão de código de caracteres. Não, isso aqui é função da camada de apresentação, né? Então também não é essa daqui. A camada de transporte nos dois modelos é responsável pelo método de entrega de dados fim a fim ou ponto a ponto. Beleza, essa aqui tá certo, ó, letra C, ó. A camada de transporte nos dois modelos é responsável pelo método de entrega de dados. É o transporte que escolhe, com garantia de entrega, sem garantia de entrega, de dados ponto a ponto ou fim a fim, né? Vamos ver porque que as outras não são. A detecção de erros de transmissão ocorre na camada de seção do modelo OSI e de aplicação no modelo TCP/IP, não tem nada a ver, né? Os erros de transmissão são verificados pelo nível de enlace. Vamos lá. A camada responsável pelo roteamento de pacotes em uma ou várias redes é a camada de apresentação do modelo OSI. Não é, quem cuida de roteamento é a camada de rede, então não pode ser essa, só pode ser a letra C, né? Então, por eliminação aí, você conseguiria até matar, já que as outras são bem absurdas, tá, gente? Então é isso aí. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Aí conhecemos algumas coisas sobre os modelos OSI e TCP/IP, né? E vimos como é que dá para utilizar isso aí para resolver algumas questõezinhas de concurso, tá? Vamos terminar o vídeo aqui, mas antes, não se esqueça, se não fez lá no início, deixa o like aí para mim, cara. Se não for inscrito, se inscreve no canal, certo? A gente está trazendo esses conteúdos sempre às terças, quintas e sábados, né? Redes para concurso, sempre às quintas-feiras. A gente se vê certamente no próximo vídeo. Um abraço, gente. Até mais!